Bom dia, boa tarde, boa noite, companheiros que nos acompanham aqui no Conversas Pretas. O último episódio foi a respeito do capacitismo, né? Esta discriminação hedionda em relação aos portadores de deficiência. Devo fazer um reparo no último episódio quando eu me refiro ao pintor Botero. Botero não era mexicano, Botero era colombiano. E a reparação se deve ao fato de que Botero pintava pessoas obesas, gordinhas, mas sem nenhum estereótipo, apenas visando e mostrando a beleza existente em pessoas que, no mundo de hoje, quando não seguem aqueles padrões, né, de magreza, aqueles padrões exigentes, né, em relação à estética, né. O pintor que realmente tem uma relação com essa questão, embora as suas pinturas não sejam dedicadas a isso, né, foi Rivera. Rivera realmente ele era mexicano, né, marido de Frida Kahlo. Frida Kahlo foi aquela pintora, como eu já falei da vez anterior, que sofreu problemas de natureza física que a incapacitaram, né? E todas as suas obras se referem ao seu estado de saúde e à sua deficiência, à sua precariedade. Bom, dando continuidade a esses aspectos de natureza estética, devo dizer a vocês que isso sempre esteve presente no mundo da arte. Sempre esteve presente no mundo da arte. A Inglaterra teve grandes pintores que retrataram situações desse tipo, apresentando sempre em suas obras algumas coisas que diziam respeito à deficiência, né? No período Tudor, alguns pintores retrataram essas questões. Agora, interessante e bastante interessante é o que diz respeito a uma pintura que retrata Jesus, menino Jesus. Esse menino Jesus, ele tem todos os traços de síndrome de Down, né? Esses traços de síndrome de Down, eles são retratados na obra do pintor Mantegna, né? Está passando aqui na transição dos slides e é fácil de verificar, né, que ele retrata o menino Jesus com algum tipo de problema de natureza cognitiva, né? Agora, o interessante nisso tudo é que ao longo da história, principalmente na Idade Média, esse tipo de deficiência era visto como algo que fosse fruto da malignidade, fruto de uma gestação que não era uma gestação baseada em critérios divinos, e sim baseados em critérios ou de uma gestação mesmo oriunda do mal, né? Então, era sempre a malignidade relacionada a essas pessoas com deficiência. E as crianças, via de regra, eram sacrificadas, né? Ou sofriam toda sorte de discriminação possível e imaginável. Uma das maiores destinatárias deste tipo de discriminação, com certeza, eram suas mães, porque era atribuído a elas, por terem gestado uma criança com esse tipo de problema, pessoas que não estavam afinadas com os padrões, né, daquilo que à época se entendia que eram mulheres que geravam filhos de Deus. Bom, ultrapassando esse quadro, esse cenário histórico, onde sempre esteve presente essa questão, como eu coloquei da vez anterior,
da perfectibilidade, ela se manteve até os dias atuais. Ela se mantém até os dias atuais. Então eu vou fazer uma segmentação ou uma apresentação daqueles que sofrem daquilo que nós chamamos de interseccionalidade. A interseccionalidade, sob o ponto de vista sociológico, ela não se confunde com a interseccionalidade da matemática. A interseccionalidade da matemática, dentro daquela teoria dos conjuntos, são vários conjuntos que se encontram num determinado momento e aquela interseção é o encontro de todos eles. Na sociologia, quando a gente fala de interseccionalidade, é uma sobreposição. Então, o que significa isso? É o capacitismo associado a outra discriminação, como, por exemplo, a racial, né? Um negro com deficiência física, ou a interseccionalidade de gênero, uma mulher com deficiência, um membro da comunidade LGBT com deficiência, população de rua com deficiência. São essas interseccionalidades que elas agravam cada vez mais, né, a exclusão dessas pessoas. Eu vou trazer aqui alguns dados extremamente importantes e interessantes, porque a estatística ela é a área da ciência que nos ajuda muito a diagnosticar determinados retratos ou determinados marcadores, né, a respeito dessas questões. Marcador de raça, marcador de gênero, enfim. O último censo de 2022, no que diz respeito à questão racial e aos portadores de deficiência, aponta que 9% dos negros têm mais chances de serem portadores de deficiência que as demais raças, né? No campo da educação, apenas 23,8% das pessoas pretas com deficiência, com 25 anos ou mais, concluíram o ensino básico, em comparação com 57,3% em relação à população branca. Bom, esses dados são dados alarmantes, né? E que reforçam o quanto a questão da discriminação, né, trabalhando com a interseccionalidade, deficiência e raça, se agrava profundamente em relação à população negra. Bom, algumas questões devem ser levadas em consideração, porque isso se reflete numa infraestrutura dentro da sociedade brasileira que não contempla os portadores de deficiência, né? Como a acessibilidade, a capacitação no sentido do apoio pedagógico, né? Escolas destinadas a esse tipo de coisa, né? A incorporação da imagem negativa dessas pessoas, a baixa escolaridade, a questão da empregabilidade, a discriminação na contratação do trabalho, né? A falta de representatividade, ou seja, a falta de parlamentares, tanto na Câmara como no Senado, nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, a gente percebe que há uma baixíssima ou quase inexistência de representatividade em relação a as pessoas portadoras deste tipo de deficiência, né? Então, está aí a dupla discriminação. Estes pontos, eles se apresentam em todas as outras interseccionalidades. Não só a de raça, mas também a de gênero. Ela se apresenta ali desta forma. Vamos agora à questão de gênero, mulheres, né? As mulheres,
representam aproximadamente 18,6 milhões de mulheres com deficiência, das quais 10,7 milhões são mulheres, representando cerca de 10% da população feminina no total. Né? Também sofrem esses reflexos no campo também da educação. Né? As mulheres com deficiência apresentam taxas de escolaridade altamente baixas. A taxa de analfabetismo entre pessoas com deficiência é de 19,5%, em comparação com apenas 4,1% entre aquelas sem deficiência. Além disso, 63,3% das pessoas com deficiência não completaram educação básica e apenas 7% possuem ensino superior. As taxas de frequência escolar também são inferiores. Apenas 89,3% das crianças com deficiência de 6 a 14 anos estão na escola, comparadas a 93,9% das crianças sem deficiência. No mercado de trabalho, 26,6% das pessoas com deficiência estão empregadas, em comparação com 60,7% da população em geral. As mulheres com deficiência recebem, em média, R$ 1.553 por mês, o que representa uma diferença de 34% em relação às mulheres sem deficiência, que têm uma renda média de R$ 2.300. A informalidade também é um problema significativo, com mais de 55% das pessoas com deficiência empregadas em situações informais. Por que tanta gente trabalhando na informalidade ou como autônomos? É porque o mercado de trabalho, né, aquele das corporações, das empresas, não incorporam essas pessoas. Então elas são obrigadas a exercerem trabalhos como autônomos. E na sua grande maioria, quando se trata de mulheres, sobretudo de mulheres negras, esse trabalho se conforma mais num trabalho doméstico, onde essa exigência, né, que as corporações fazem não está presente. O trabalho doméstico naqueles trabalhos subremunerados. Né? E tem uma outra questão também, é a questão das barreiras atitudinais. Quais são essas barreiras atitudinais? São essas barreiras que são enfrentadas, por exemplo, no mercado de trabalho. A atitude da maioria do setor empresarial tem resistências em relação às mulheres, e mais ainda as mulheres com deficiência, e mais ainda as mulheres negras com deficiência. Né? É bem verdade que quando nós olhamos para o número de profissionais de nível superior, advogadas, médicas, engenheiras, a gente vê que o número de mulheres com deficiência exercendo essas profissões de nível superior é diminuto. Mas é evidente que isso se relaciona àquele aspecto que eu havia colocado antes. A dificuldade dessas pessoas terem escolaridade superior é baixíssimo. Então isso vai se refletir o quê? No mercado de trabalho. Menos advogadas, menos engenheiros, menos médicos. É só nós observarmos o seguinte: em determinadas carreiras públicas, como por exemplo, na magistratura, na defensoria pública, né, no Ministério Público, quantos magistrados nós conhecemos portadores de deficiência? É quase que inexistente. Né? Não digo nem determinadas questões, por exemplo, o exercício da magistratura com deficiência física. É lógico que isso tem implicações técnicas que realmente dificultam que essas pessoas possam exercer a magistratura, o Ministério Público, sendo portadores de deficiência visual. Mas o que impede você ser um magistrado, uma magistrada, um membro do Ministério Público, sendo um cadeirante? Em absolutamente nada. Mas nós sequer vemos isso.
né? Então está aí, né, a discriminação no campo institucional, né? Porque é, e também não deixa de ser, uma manifestação de uma discriminação estrutural. Bom, qual a resposta que podemos, quais um dos argumentos que podemos utilizar para chegarmos a essa conclusão? Mais uma vez, o nível de escolaridade e aquelas pessoas que se preparam para esses concursos, que são concursos com maior grau de dificuldade e etc. E esses concursos, eles não só fazem com que a gente tenha uma presença extremamente pequena desses profissionais de carreira jurídica, até porque uma série de outros fatores influenciam nisso, porque são carreiras que, via de regra, elas representam não só um padrão de elite no próprio exercício daquela carreira, né, dado as suas vantagens, o seu ganho, né, os seus vencimentos, as suas vantagens e etc., mas que também, via de regra, aquelas pessoas que concorrem para esses concursos também fazem parte de uma faixa da sociedade mais privilegiada. Hoje, evidentemente, isso reduz um pouco e aumenta as oportunidades na medida em que existem cotas para esses concursos. Não só cotas raciais, como cotas também para os portadores de deficiência, né? Esse capacitismo, ele também vai chegar à comunidade LGBT, né? Nós vimos que poucas pessoas desta comunidade estão presentes no mercado de trabalho. Eu vou também trazer aqui para vocês alguns indicadores sociais que revelam esse tipo de discriminação, né? Então, estudos feitos por instituições voltadas para a defesa da população LGBT apontam os seguintes dados, né? Dados do Brasil de fato, né? Representam 10% da população do país, né? Em 2015, indica que entre os jovens brasileiros de 24 a 35 anos de idade, 27,9% são homossexuais ou bissexuais. No entanto, estes números não correspondem ao total de pessoas da comunidade no país, pois não há informações públicas para a identificação desse grupo, né? Conforme dados da organização Grupo Gay da Bahia, contabiliza-se que uma morte a cada 19 horas. E em casos de agressões, esse tipo se reduz a 1 hora. Além disso, o país é o que mais mata pessoas transexuais, travestis no mundo, como indica a rede Trans Brasil, onde ocorre um assassinato a cada 26 horas, fazendo com que a expectativa de vida desse grupo seja de apenas 35 anos. Enfim, mais uma questão que envolve aquilo que nós chamamos de interseccionalidade. Agora, vamos para aquele grupamento que soma todas as formas de discriminação. Todas as formas de discriminação, porque vamos dizer assim, a tragédia brasileira, a grande tragédia brasileira, que é a população de rua. Esta tragédia, ela, por mais que se queira ignorar, ela está presente, principalmente nos grandes centros, né? Para a maioria das pessoas, basta que uma avaliação meramente empírica, olhando o cenário das grandes capitais, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, a gente vê o quantitativo de população de rua. É muitíssimo alto.
São Paulo, a cidade chega a ter 60 mil moradores de rua, em situação de rua. Agora, imaginem essas pessoas portadoras de deficiência. Olha o grau da tragédia nisto. Temos também dados em relação a isso. De acordo com os dados disponíveis, aproximadamente 47% das pessoas em situação de rua no Brasil são portadoras de deficiência. 47% dos moradores de rua são portadores de deficiência física. Né? Ou seja, que além disso, o Cadastro Único, que registrou 236.400 pessoas em situação de rua em dezembro de 2022. Esse era o total da população de rua no censo de 2022. Essas pessoas, além disso, elas não têm acesso à maior parte dos serviços públicos, aos serviços de saúde, até porque existe algo extremamente grave, que é a ausência de documentação dessa população. Não existe um banco de dados que possa reunir informações a respeito dessas populações. E isso é extremamente grave. Não tem como você fazer política pública sem ter dados. Não tem como você fazer política pública sem que você tenha uma sensibilidade no plano governamental de atender a essas pessoas. Evidentemente que essas situações de população de rua, elas estão voltadas para os municípios, para os estados. É preciso que tenha política pública em relação a essas prefeituras e a esses governos de estado. Enquanto eles colocam essas populações num plano de invisibilidade, né, nada poderá ser feito em relação a essas pessoas. E nós não podemos negar que nós vivemos num país de mais de 3 séculos de escravidão, né, e de 21 anos de ditadura militar, mais o tempo do Estado Novo. Então, períodos de democracia no Brasil são episódicos. O que predominou foram os períodos de autoritarismo, né? E os períodos de democracia foram sempre assombrados pelo autoritarismo, como se viu neste último governo, que ignorou o tempo todo as questões sociais mais graves, porque essa última versão do sistema capitalista, do neoliberalismo, ele faz uma parceria com regimes, políticas, né, voltadas para autoritarismo, tanto em versão neonazista como neofascista. E então eles vão se apresentando. Somado a isso, uma questão também extremamente importante, né, para o agravamento, que é o braço religioso dos fundamentalismos. Os fundamentalismos religiosos agravam isso, porque eles se associam a esse tipo de perspectiva, não só econômica e ideológica, bastante afastado, né, daquilo que se entende por cristianismo, que é vamos dizer assim, uma opção religiosa, da qual deveria se ter como pressuposto, como base, né, o amor ao próximo. E evidentemente que não se tem nenhuma visão de amor ao próximo, né? Até pelo contrário, né? Então, eu concluo esse episódio, peço, como advogado, todas as vênias aqueles que me seguem, que eu tive que trazer esses números, né? Porque esses números são importantes para que se tenha noção desse quadro, que é um quadro de injustiça social da maior gravidade, porque se penaliza uma pessoa, se condena uma pessoa de uma forma até kafkaniana, né? Ou seja, você já nasce respondendo
a um processo do qual você não tem nenhuma noção do porquê que você está respondendo àquele processo. A gente até sabe, as razões são econômicas, sociais, ideológicas e etc. Nós sabemos, mas aquela pessoa que vem ao mundo, ela já começa as suas, já às vezes até na sua gestação, né, já passando por critérios de discriminação. O nosso próximo episódio vai ser sobre as Olimpíadas, né? E vou dar um tratamento também, não há como não dispensar, as chamadas Paralimpíadas. Essas Olimpíadas de Paris, elas foram extremamente importantes para o cenário político e econômico que nós estamos vivendo nos dias atuais. Importantíssimo. Ali teve dados, ali teve imagens, ali teve, vamos dizer assim, desempenhos esportivos que refletem exatamente este momento em que a humanidade está vivendo. Um momento extremamente delicado, onde cada passo representa algo importante, ou na direção da paz, ou na direção da guerra, né? Então, estamos vivendo esse momento extremamente delicado, esse momento de tantas dificuldades que a sociedade internacional está vivenciando e, mais ainda, os países periféricos. Nos encontramos no próximo episódio, Olimpíadas de Paris. Muito obrigado.